E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael de novo. E nesse vídeo, como eu prometi no anterior, eu vou falar sobre a minha prova do Rotary que eu fiz. Bom, antes de tudo, de falar da prova, eu vou falar de onde veio, por que eu resolvi fazer a prova e não sei, a minha decisão. Bom, eu acho, não tenho certeza se a memória não falha, eu acho que foi no ano de 2005, eu não lembro agora, quando uma americana foi pra minha cidade e ficou na mesma quadra da minha casa, ficou num lugar. Eu tinha uns 7, 8 anos e eu não entendia porque ela tava lá, então eu perguntei pra minha mãe, mãe, por que tem uma menina estrangeira aqui perto de casa? Ah, Rafael, ela é do intercambista, explicou como é que era o intercâmbio do Rotary. Eu falei, não, mãe, eu quero fazer. Ah, Rafael, você não tem idade, mas quando tiver, não tem problema, pode fazer. E bom, assim foi. Porque a minha cidade, ela já tem uma tradição em receber... Tradição não, mas já fazem mais de 20 anos que a minha cidade recebe intercambistas. Não todos os anos, porque não tem candidatos todos os anos, mas sempre quando tem, a gente recebe um, obviamente. E já depois dessa americana, teve outras pessoas, outras meninas que vieram dos Estados Unidos, teve da França, teve da África do Sul, teve de outros países também. Então, eu sei, com as que vieram depois dela, eu sempre conversava para entender como é que funciona e cada vez ficava mais fascinado. Então, eu nunca pensei em fazer um intercâmbio que não fosse do Rotary. Eu nunca pensei por empresa, por causa que, sei, o Rotary, ele não te trata como cliente para começar. Não sei, mas no próximo vídeo eu falo sobre isso. Agora vamos continuar porque a minha escolha e como foi a minha prova. Bom, mas e quando chegou na idade, porque tem uma idade para fazer a prova, no meu distrito é entre 14 e 18 anos. Quando eu fiz 14 anos, mãe, eu quero fazer a prova. Ela, não, Rafael, primeiro tu tem que terminar o teu colégio. Bom, no ano de 2003, quando eu tinha 16 anos, 13, eu terminei o colégio. Em dezembro, mas a prova foi em setembro. Então, a prova foi na cidade de Cachoeira do Sul. O meu distrito é o 4780. Ele fica na fronteira, digamos assim, ele abrange toda a fronteira com o Uruguai, desde Uruguaiana até Jaguarão. Aí pega Santiago, Cachoeira do Sul, Bagé, Livramento, Rio Grande, Dom Pedrito e outras cidades que eu não lembro o nome agora, desculpa. E a prova do meu distrito, pelo menos é assim que funciona o meu distrito, a prova, cada ano, é na cidade onde o governador do distrito mora. E nesse ano foi em Cachoeira do Sul, então a prova foi lá. A prova caiu num domingo, não lembro que dia era, de setembro, foi de setembro. Então, e era bem cedo. E Cachoeira fica a uns 500 km da minha cidade. Então eu tive que ir no hotel e ir de carro pra lá, pra no outro dia acordar cedo e ir pra prova. Bom, domingo bem cedo eu fui pra Ubra, que foi onde foi a prova. A Ubra é uma universidade lá de Cachoeira, que tem, não sei se tem outros lugares fora do Rio Grande do Sul, mas lá tem uma sede. Primeiro eles nos levaram para um auditório. No auditório, alguns rotarianos falaram, depois alguns intercambistas que estavam lá no meu distrito falaram. E depois ficou um tempinho ali, cada um conversando entre si e tá. A primeira prova foi a prova de conhecimentos gerais. Não lembro quantas perguntas exatamente eram, mas as primeiras da prova eram sobre o Rotary. Tinha perguntas sobre o fundador do Rotary, que é o Paul Percy Harris. Teve sobre a roda rotária, sobre os programas, que um deles é a poliomielite, combate à poliomielite. E algumas perguntas do calendário do Rotary. Agora eu não lembro quais eram. Eu já faz 2013, eu não me lembro muito mais da prova das perguntas, mas eu lembro os temas. Depois disso, teve alguma geografia que ele perguntou sobre o Rio Grande do Sul, sobre a Lagoa dos Patos, sobre o Vale dos Sinos. Eu não lembro. Eu acho que eu acertei essa, porque não eram perguntas difíceis. Alguma do Rotary eu posso ter errado, mas essa geografia eu tenho certeza que eu não errei. Teve uma que deu uma polêmica, assim, que foi sobre a atitude que deve ter quando para cantar o hino nacional. Eu não me lembro qual eram as opções, não lembro qual era a alternativa certa, mas eu sei que 98% só acertou, acho que 2 pessoas erraram essa questão. Ele até mandou um e-mail explicando tudo, mas bom, eu errei. Ele falou a resposta qual era, eu soube que eu errei. Depois tinha algumas perguntas perguntando que era Nelson Mandela, tipo, Nelson Mandela foi... Quem foi o líder do fim do apartheid na África do Sul? Tinha umas opções, perguntaram sobre literatura, tinha quem escreveu O Tempo e o Vento, quem escreveu Gabriel Acave Canela, e outras perguntas de história e
essa prova é mais de, digamos, de conhecimentos gerais do mundo, de política internacional, política, geografia, economia. Tá tudo relacionado. E eu adoro esse tema, então eu não cheguei a estudar para isso. O que eu estudei foi pro Rotary. Estudei bastante, como a estrutura, a história, isso eu estudei. Não achei chato, porque eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Mas o resto, geografia e história, eu não estudei muito, porque capitais do mundo, isso aí eu sei, eu me interessa, então eu não tinha. E já fazia muitos anos que eu já sabia como é que era essa prova, então não me preocupei. Acabando essa prova, a gente saiu da sala e esperamos mais uns 10 minutos e começou a prova escrita de inglês. Eu faço inglês desde que eu tinha uns 4 anos de idade, se eu não me engano. Eu acho que posso estar mentindo. Não, 4 anos? 4, 5, não lembro agora. Mas, e eu fiz a prova correndo, porque tava muito fácil. Pra mim, tava muito fácil. Só que eu fiz uma coisa que eu tenho certeza que eu errei. Eu posso ter errado alguma coisa, óbvio, porque eu fiz correndo demais, mas uma coisa que eu errei foi, no final da prova eu tinha que fazer um mini texto. Não lembro sobre o que era o tema também. Mas quando eu fiz tudo, textinho certo, e quando eu entreguei a prova, quando eu fui sair na porta, eu me lembrei que não tinha botado o título no textinho. Aí eu voltei e a professora, não, agora te entregou, não tem. Não sei se ela deve ter, óbvio que ela deve ter me descontado um ponto sobre isso, mas não importa. Acabando a prova de inglês, mas não era, para quem está interessado, não foi uma prova muito difícil, foi conhecimentos básicos de inglês. Tu não tem que ser um expert em inglês, não tem que ser o conhecimento básico já basta para pelo menos ter uma nota boa, né? Porque é essencial saber inglês para fazer a prova do Rotary, né? E pelo menos no meu distrito, eu acho que todos do Brasil devem ser, não sei. Mas, acabando a prova, foi a prova do teste psicológico. O teste psicológico é um que depois eu descobri que é meio um padrão, assim, eles com as perguntas que tu vai respondendo, ele assim, por causa que, por exemplo, as perguntas são assim, tenho dificuldade em falar em público, aí tem 10, são, sei lá, uns 4, 5 espacinhos para marcar, e esses quadradinhos são, digamos, a intensidade, ou que isso ocorre ou não ocorre, tenho dificuldade, sim, às vezes, muita, pouca, e você vai respondendo, e no final eram muitas perguntas, acho que eram mais de 30, nesse estilo, assim, sobre ti, sobre a tua personalidade. E depois, no final, pelas perguntas que tu respondeu, eles conseguem, eles dão um nome, tem uma sigla para cada tipo de personalidade. Depois disso, eu descobri até foi aqui no Japão que eu pesquisei por acaso e encontrei sobre esse teste. Mas eu não tenho a mínima ideia o que deu meu teste de personalidade, não sei como é que eles avaliam isso para pouca nota, uma nota, mas esse é o teste de psicológico. Depois, todo esse teste tem um intervalo entre si, óbvio, né? Aí depois disso foi o teste... Não, depois disso não. Depois disso foi um almoço. Por causa que a gente começou de manhã, teve um almoço. Foi no restaurante ali perto, todo mundo foi junto, foi até no mesmo restaurante, todo mundo. E voltou pra universidade. E começaram os testes orais, que eram 2, que era o de inglês. O de inglês, eles separaram por duplas. Eram 33 candidatos, não lembro agora. E separaram por dupla. Na minha cidade, era eu e mais 3 meninas. Tinha outras cidades que tinham muito mais. Tinha umas cidades que tinham, sei lá, não sei se chegavam a ter 10, mas tinham bastante. E eu fui com uma menina da minha cidade, do meu clube. E eu achei as perguntas bem fáceis que eu respondi. Não lembro qual eram as perguntas. Eram: o que tu vai falar do Brasil pra tua família, pro teu Rotary no outro país? Que tu pretende levar de presente? Essas foram umas perguntas assim, mas não era muito difícil responder. Sei lá, se tinha medo de alguma coisa, mas tudo em inglês, óbvio. Depois disso, cada dupla entrando e saindo, e depois foi a prova escrita oral com uma banca de rotarianos, que aí tinha de todos os clubes do distrito. E foi nessa prova onde eu acho que eu fui pior, digamos, porque nas outras eu fiz com facilidade, digamos assim, não tive nenhum problema. E nessa bancada, uma banca assim, tem não me considero umas 6, 7 pessoas. Eles estão te perguntando: por que tu quer fazer o intercâmbio? Porque se acontecer tal coisa no teu país que tu for, qual vai ser a tua atitude? Quem tu vai chamar? Se tu tiver que comer... Eles perguntaram se vai comer sopa de grilo, nem lembro também o que eu respondi. Mas, assim, olha,
Por que eu acho que eu fui mal nesse teste? Por causa que, pelo que eu vi, todo mundo, antes de começar a prova, tinha já... Eu já sabia que mais ou menos as perguntas que ia fazer, mas eu não dei bola pra isso. Mas teve gente que, dessas perguntas, fez umas respostas gigantes, assim. Eu não entendo, sinceramente. Sei lá, porque vai ficar muito na cara que isso é um... Sei lá, vai falar frase clichê, assim, essas frasinhas... de parecer que é perfeito. Eu não sei, comigo eu não sou assim. Então eu respondi... Eu posso ter respondido... Eu posso ter respondido, assim, digamos, curto, assim. Não posso não ter explicado muito, ou... Curto e grosso, digamos assim. Não fui... Não foi... Não sei, não foi perfeito. Não foi, digamos, que todo mundo queria ouvir, ou... Não é que seja... Não é que foi ruim, mas... Não sei. Whatever. Bom, depois dessa prova, acabou e voltei pra minha cidade. Mas... Aí... Vai ter um próximo vídeo, na próxima quarta-feira, que eu vou falar sobre a minha colocação na prova, sobre como eu vim pra cá pro Japão, escolhi os países, as opções e tudo, tá, pessoal? Obrigado, até a semana que vem. Até semana que vem não, final de semana, diário de intercâmbio do Rotary. Não sei ainda o tema, mas... pessoal, desculpa, não falei no vídeo, mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma coisa que eu tenha falado aqui, ou querem uma maior explicação sobre algo que eu falei no vídeo, por favor, escrevam aqui nos comentários qualquer pergunta sobre a prova, sobre o intercâmbio, e respondo no próximo vídeo. E é isso, se inscreva no canal, bota um like aí, e até semana que vem não, final de semana, com o meu vídeo do Diário de Intercâmbio. Valeu, pessoal, tchau, tchau.